Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia. Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia. Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, boa noite. É com alegria que neste momento eu peço licença para entrar na sua casa mais uma vez, para que nós possamos juntos fazer essa experiência da bondade e da ternura de Deus. A todos vocês que me pediram bênção, que me deram boa noite, eu quero dizer a você, boa noite. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus sonhos e seus projetos. Mais uma vez a gente se coloca aqui para mergulharmos no entendimento da misericórdia de Deus. Portanto, todos vocês são bem-vindos. Peço a gentileza, se você puder, aí clicar nesse botãozinho compartilhar, para que você possa compartilhar com sua lista de amigos este nosso vídeo, e assim você se torna também um grande evangelizador. Você também está dando oportunidade a tantas outras pessoas para ouvir e meditar a palavra que Deus hoje nos dirige. Então vamos neste momento fazer a nossa oração, nos colocando diante daquele que é misericordioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja sempre com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu de Maria Virgem, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, neste quinto dia de meditação, nos preparando para a festa da Divina Misericórdia, vamos colocar no coração misericordioso de Jesus as nossas intenções, as nossas necessidades. Esta dezena, eu estou rezando de um modo muito especial por cada um de vocês que se une a nós neste momento de oração, pela sua família, pelos seus amigos e também rezando pelo mundo inteiro, de um modo particular, aqueles que se encontram numa profunda angústia, numa profunda dor neste momento da sua vida. Cantemos a dezena do terço da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua
misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que entrando em nossa história, veio para nos revelar o rosto amoroso de nosso Deus. O Senhor veio nos chamar para compreendermos a grandeza deste Deus que não quer a nossa condenação, mas a nossa salvação. Por isso, Jesus, a sua vida encarnada, humanizada, nos ajuda a compreender a grande misericórdia, a grande ternura, a grande bondade de Deus. Nesta noite, Senhor Jesus, eu venho pedir mais uma vez, dai-nos o Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo nos conceda o dom da sabedoria, da inteligência, do entendimento, para que possamos de fato mergulhar na revelação da pessoa de Deus e na sua ação no mundo. Que a Tua bênção, Senhor Jesus, acompanhe a cada um e a todos nós. Amém, amém, amém. Mais uma vez, então, querido irmão, querida irmã, quero dizer a você que está unido a nós aqui pela rede social, pelo meu Facebook, digo a você, boa noite. Pedindo licença para entrar na sua casa, pedindo licença para estar aí com você no seu trabalho, no seu deslocamento, você que nos acompanha pela rede social, eu peço essa licença para passar com você este tempo de 1 hora, onde nós queremos, através da palavra de Deus, através da Bíblia, com a Bíblia na mão, fazer com que a palavra de Deus esteja de fato no nosso coração. Isso é muito importante. Hoje nós vamos, como ontem, fazer um passeio aí pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, portanto, deixe ela aí perto de você, para que a gente possa entender essa revelação de Jesus. Nós vamos celebrar neste domingo agora a festa da Divina Misericórdia. Este coração que tanto amou o mundo. Uma festa que Jesus quis, como disse a Santa Faustina, que fosse celebrada para que nós pudéssemos lembrar que Deus é misericórdia. Olha a preocupação do coração de Jesus. Jesus, em 1930, mais ou menos, 30, 31, 32, aparece a Santa Faustina para que nós possamos lembrar que Deus é misericórdia. Um momento que talvez nós estávamos com um Deus muito rigoroso, um Deus que era representado por aquele triângulo, lembra? Que tinha um olho no meio e embaixo estava escrito assim, Deus tudo vê. Onde a nossa relação estava se tornando muito mais de serviçais do que filhos e filhas amados. Por isso Jesus pede a Santa Faustina que se institua no segundo domingo depois da Páscoa, a festa da sua misericórdia, onde nós precisamos voltar o nosso olhar, o nosso coração e o nosso entendimento para que de fato pudéssemos entender que Deus é misericórdia e que Ele veio para salvar o mundo, Ele não veio para condenar. Ele não veio para condenar. E a ação de Deus se pauta na misericórdia, porque Deus é amor. E Deus ama a cada um de nós. Deus ama o ser humano. E a forma concreta de Deus dizer para você que te ama, não é condenando você pelos seus erros, não é condenando você pelas suas faltas, não é condenando você pela sua fragilidade, pela sua história de dor. É justamente te salvando,
te salvando dessas suas mazelas, te salvando da sua miséria, te salvando das suas dores, te salvando da sua podridão, e vou um pouquinho além, te salvando de você mesmo, para que você possa compreender e entender toda a plenitude do amor, da graça e da bondade que Ele tem sobre você. Vamos pegar então na nossa Bíblia. Hoje a minha Bíblia está aqui, vocês estão vendo, mas como nós estamos usando o microfone de mão, é mais complicado para mim manusear a Bíblia enquanto eu falo. Portanto, eu transcrevi os textos aqui para minha folha, porque para eu ficar abrindo a Bíblia e procurando e segurando o microfone, hoje para mim é mais complicado. Então vamos pegar na nossa Bíblia o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3. Assim está escrito: todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola. Nós vamos hoje, como eu pedi ontem para vocês, nós vamos hoje mergulhar na profundidade do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E vamos entender para quem Jesus está dirigindo estas parábolas. Vocês viram, vocês leram aí em casa, creio eu, que Jesus conta 3 parábolas. A pergunta que eu faço para você neste momento é esta: para quem Jesus está contando essas parábolas? Porque para eu entender o significado real da parábola, eu tenho que saber quem é o destinatário. A partir do destinatário é que eu vou entender o conteúdo da parábola. Então eu pergunto para você aí na sua casa, e se você puder me responder, agora nós vamos brincar de escolinha do professor Joel. Para quem Jesus está contando essas parábolas? Quem acertar vai ganhar um presente. Um presente. Para quem Jesus está escrevendo estas parábolas? Essas 3 parábolas. Ela é destinada a quais pessoas? Quero ver aí. A quais pessoas ela é destinada? Vamos ver. Não, Jonathan, você errou, tadinho. Mas ainda bem que você é feliz, porque você é feio para danar. E Regina, também não. E Manuel, também não. É o texto, olha lá o texto. Para quem Jesus dirige esta parábola? Jesus está falando para um grupo específico de pessoas. O texto já fala. Quem é que se aproximou de Jesus? Não foi os discípulos. Não foi os discípulos. Não é para nós, não é para uma comunidade, não é para os discípulos. Ih, gente, vocês estão mal hoje, hein? Misericórdia. Acho que eu vou aumentar o prêmio. Opa, achei alguém ali que acertou, ó. Ah, agora sumiu aqui. É tanto recado chegando que eu estou perdido aqui. Mas eu vi que alguém acertou. Elias, você também errou. Jesus, a parábola está sendo dirigida para 2 categorias de pessoas. Primeiro, está no versículo 1, cobradores de impostos e pecadores. Cobradores de impostos e pecadores. E também, quem é que está ali ouvindo esta parábola? Os fariseus e os doutores da lei. Jesus não está dirigindo essa parábola para os seus discípulos, entre aspas, para mim,
Obviamente que eu vou entender, e hoje essa parábola se diz ao meu coração. Mas, naquele momento, todo o contexto que está sendo vivido ali é para duas categorias de pessoas: os cobradores de impostos e os pecadores, e os fariseus e os doutores da lei. Então, para que nós possamos entender melhor o cunho, o pano de fundo desta parábola, ou dessas três parábolas, nós precisamos entender qual é o público de Jesus. Porque Jesus está ensinando, Jesus está falando para um público concreto. Primeiro, vamos lá. Quem são os pecadores? Quem são estes pecadores? O que naquele contexto, naquele momento que Jesus está ali para conversando, dialogando, quem era ou como que se define os pecadores? Os pecadores eram definidos como, geralmente, pessoas moralmente marginalizadas. Pessoas de uma má reputação. Pessoas que não tinham uma boa reputação porque tinham uma vida meio questionável dentro do conceito de uma sociedade. Eram pessoas que não possuíam um padrão de vida, uma forma de ser aprovada pela religião da época. Então, a religião judaica tinha suas normas, os seus preceitos, assim como a religião católica, assim como as várias religiões. A gente, para fazer parte de uma religião, a própria religião tem todo um esquema de normas, de preceitos. E quando uma pessoa não cumpre essas normas, ela não é vista com bons olhos. Não é? Ela não é vista como bons olhos. Então, a primeira categoria aí são os pecadores. Pessoas que não possuíam padrão de vida aprovada pelos religiosos. Eram pessoas que eram marginalizadas porque tinham uma má reputação, uma forma talvez não muito boa de vivência. Depois fala também dos publicanos. Quem eram os publicanos? Quem eram os publicanos? Lembrando, gente, que estes pecadores, por serem de má reputação, eles eram excluídos. Né? Não eram os excluídos que eram os pecadores. Eram os pecadores que eram excluídos da sociedade. Vocês conseguem perceber a diferença? Uma coisa é dizer que os excluídos eram pecadores. Outra coisa é dizer que os pecadores eram excluídos, porque não estavam dentro de um padrão de prática religiosa. Entenderam? Então, é nesse contexto que a gente vai entender a mensagem de Jesus, como que ele dirige essa palavra para essas pessoas. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que estavam a serviço do Império Romano. Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano como cobradores de impostos. Roma exigia das nações que estavam subjugadas ao seu poder imposto. E os publicanos eram justamente estas pessoas que eram funcionários de Roma, funcionários do poder romano, esse poder que oprime, e eles então estavam ali na coletoria de impostos. E para o povo judeu, essas pessoas eram vistas como traidoras da pátria,
traidoras do povo, porque eles extorquiam dinheiro, eles pegavam o dinheiro dos seus irmãos. E nós sabemos que Roma, naquela época, ela oprimia muito as pessoas, exigia muitos impostos, sem dó e nem piedade, porque quem não pagava imposto deveria ser preso. Perdia tudo que tinha. Se tivesse uma casinha, mas eu não tenho dinheiro para pagar o imposto. Mas se tivesse uma casa, a casa ia embora. Eu pergunto para vocês, será que é diferente de hoje? Quando um pobre faz um empréstimo, eu acho que muitos de nós estamos vivendo isso, né? Perdemos o emprego, perdemos a nossa renda, às vezes não temos, não porque queremos, mas não temos condição de honrar com os nossos compromissos. Muitos vão perder o carro, vão perder a casa, porque os cobradores de impostos vão nos roubar isso. Era isso que os publicanos faziam. Aí eu pergunto você, alguém gosta de um fiscal? Quando um fiscal chega na nossa loja, na nossa casa, alguém do poder público que vem fiscalizar para exigir de nós, não é? Alguém gosta daquele homem que vai lá cortar a luz porque a gente não pagou? O homem é um funcionário. A gente tem que não gostar da CEMIG, a gente tem que não gostar da Copasa, mas não é do funcionário. E a gente agride quem? O funcionário. Não é? Então, é este povo que é chamado de publicano, que eram judeus, que estavam a serviço de Roma e que tiravam dinheiro do seu povo para mandar para Roma. Eram duas categorias odiadas pelo poder religioso, por aqueles que eram religiosos, por aqueles que faziam parte do povo de Deus. Então nós entendemos essa primeira categoria, que é justamente aquelas pessoas que estavam ali para ouvir Jesus. Justamente estes, os pecadores e os publicanos, que estavam ali para ouvir Jesus. Mas também ali estava quem? Ou estavam quem? Mais duas outras categorias de pessoas que não foram ali para ouvir Jesus. O objetivo deles ali não era ouvir Jesus, não era aprender com Jesus, era escutar o que Jesus está falando para depois poder criticá-lo e condená-lo. Aquela velha frase, tudo que você falar agora será usado contra você no tribunal. Então, a intenção daqueles homens não era aprender uma nova mensagem, não era, eles não estavam desarmados para aprender melhor sobre Deus, mas estavam ali para ouvir o que ele estava falando, para depois acusá-lo. Quem eram essas pessoas? Primeiro, a gente vai falar ali do fariseu. Quando a gente vai falar de fariseu, a gente precisa entender, porque nós também, quando a gente vai estudar a Sagrada Escritura, nós não temos muita certeza, com muita clareza, como que se formou e quem eram a gente sabe, mas os porquês do farisaísmo. Então, aqui eu vou falar uma coisa assim, bem de leve, porque teríamos que trazer muitos conceitos, e com certeza se eu fosse fazer isso, eu iria perder muito tempo aqui com vocês, e não é o momento agora. Mas uma outra oportunidade nós vamos poder conversar sobre isso. A palavra fariseu traz uma ideia de um povo separado, de uma pessoa que foi separada. E que separação é essa? Os fariseus se achavam separados do resto do povo, porque eles não cometiam impurezas, eles não assumiam costumes mundanos. É como se eles vivessem uma fé pura. Lembra lá naquela semana, logo que começou a pandemia, que eu me propus fazer uma caminhada com vocês, quando eu falei de impuros, e quando eu me referi que impuro para a Bíblia é aquele que não tem uma fé pura, que tem uma fé que é mesclada com espiritismo, com budismo, com outras coisas, não guarda a genuinidade, a pureza da fé.
é isso. O fariseu era uma pessoa que se considerava um separado, porque ele não se misturava com essas pessoas que tinham uma fé mais light, uma fé que pegava uma coisa dali, outra coisa de lá, e fazia aquela miscelânea. Então, o fariseu é um pouco dessa pessoa, que não vivia as impurezas da fé, que não assumia os costumes mundanos, eram radicalmente fiéis à letra. Fiéis à letra. Então, essa é a segunda categoria. A primeira categoria nós temos o que mesmo? Os publicanos e os pecadores. Na segunda categoria nós temos os fariseus e os doutores da lei, ou os mestres da lei. Quem eram os doutores da lei? Quem eram os mestres da lei? Os doutores e os mestres da lei eram aquelas pessoas que se consideravam judeu de raiz. Eram aquelas pessoas que eram verdadeiramente judeus, que guardavam a lei e que somente eles podiam explicar a lei. Porque somente eles podiam explicar a lei. Porque somente eles eram raiz. Porque somente eles eram os donos da verdade. E aqui eu queria fazer um parênteses. Aqui. Acho que não está muito diferente de hoje não, né? Porque hoje o que nós temos de católico raiz, qualquer semelhança é mera coincidência. Nós temos pessoas que não têm muito estudo, ou até têm muito estudo, né? E que se acham defensores da verdadeira doutrina, são mais católicos do que o Papa. Inclusive fala que o Papa até é comunista, porque eles é que são os verdadeiros defensores. Será que qualquer semelhança é mera coincidência? Fecha-se parênteses. Então nós temos aí muitos leigos, muitos católicos, muitos padres, entre aspas, bispos, que se consideram os verdadeiros defensores da doutrina. São mais ortodoxos do que o próprio ensinamento de Jesus. Não é? Pronto, falei, já não está aqui mais quem falou. Ok? Então, eles, os fariseus e os doutores da lei, que estavam ali não para aprender a novidade de Jesus, mas estavam ali para, de fato, escutar o que Jesus está falando, para depois condenar Jesus. Era para essas duas categorias de pessoas que Jesus vai dirigir essas 3 parábolas que está no capítulo 15 de Lucas. Por que eu fiz questão de fazer essa introdução? Porque se nós não soubermos o objetivo para quem Jesus está falando, nós caímos no erro de não entender a mensagem. Portanto, querido irmão, fica aqui uma dica. Pegar a Bíblia, ler a Bíblia e falar, porque Deus me revelou, porque Deus colocou isso no meu coração, toma muito cuidado. Porque até onde que Deus está agindo e até onde é o seu espírito humano que está agindo. Por isso nós precisamos entender. Para pregar a palavra, precisamos estudar. Entender. Vocês que estão me acompanhando aqui nas minhas lives, vocês podem perceber que quando eu vou estudar um texto com vocês, eu pego o dicionário, eu explico o sentido da palavra, eu procuro colocar aquilo ali dentro do contexto, para que de fato a gente possa ir na profundidade daquela palavra, indo na profundidade da palavra, indo na profundidade do ensinamento de Jesus. Aí sim a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos abençoa, né? Então é dentro deste contexto, é para este público que Jesus está falando. Jesus está falando primeiro ao coração dos pecadores e dos publicanos, pessoas que eram excluídas.
Os pecadores e os publicanos, não sentavam para ouvir os fariseus e os mestres da lei falando. Por quê? Já falei isso em outras noites. Porque a fala dos mestres da lei, dos fariseus, era condenatória. Você está errado, a sua vida não está certa, Deus não quer isso para você, não é dessa forma que Deus te ama, assim você vai para o inferno. A fala de Jesus era diferente. Jesus acolhia. Jesus, na sua fala de Deus, não punha medo nas pessoas, mas colocava no coração das pessoas esperança, alento. É como se as pessoas pudessem pensar assim, a grosso modo, né? Aquela música. É como se Jesus falasse assim para eles: você não vale nada, mas eu amo você. Lembra dessa música? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso que Jesus está falando. Olha, vocês não têm nada, entre aspas, de bom, mas mesmo assim, vocês são amados por Deus. Vocês são queridos por Deus. Vocês são a manifestação concreta de que Deus não quer condenar, mas quer salvar. Então, o peso de Jesus não está no erro que os publicanos e os pecadores tinham, mas o peso de Jesus era revelar para estes que já eram excluídos pela religião, que já eram excluídos pelos fariseus, porque se achavam tão certos, tão puros, tão donos da verdade, tão certinhos. Era para esses que Jesus está contando a parábola. A parábola. Jesus sempre esteve acompanhado dessas pessoas. Olha aí para você ver no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Capítulo 5, essa citação eu não coloquei, vou ter que procurar. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículo 27 a 29. 5, 27 a 29. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado à mesa de cobrar impostos. E disse-lhe: siga-me. E deixando tudo, ele se levantou e seguia Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. Estava com eles à mesa um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas. Quero perguntar aqui, conhecimento geral. Quem é Levi? Jesus chamou Levi para segui-lo. Então nós sabemos que Levi é um dos apóstolos, se tornou um dos apóstolos. Quem era Levi? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem era Levi? Para você ver, Jesus chamava essas pessoas. Jesus convivia com essas pessoas. Parabéns. Levi também era chamado de Mateus. Então a vida toda de Jesus não foi direcionada, entre aspas, para aqueles que se achavam justos, para aqueles que se achavam perfeitos, para aqueles que diante daquilo que eles tinham como conhecimento, cumpriam à risca o que Deus pediu. Não eram essas as pessoas. Jesus estava com aquelas outras pessoas que não estavam cumprindo à risca, que estavam esquecendo de Deus, que estavam fazendo coisas que não agradam a Deus. Pessoas que estavam distantes de Deus, pessoas que, mesmo sendo pertença de Deus, mesmo fazendo parte do povo escolhido de Deus, viviam de uma forma contrária àquilo que Deus pedia. E é justamente para estas pessoas que Jesus se direcionava. Não para condená-los. Lembra capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar.
Vamos pegar aí então capítulo 15 de Lucas novamente, capítulo 15, versículo de 4 a 7. Esta é a primeira parábola que Jesus conta. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola da ovelha perdida, que está no versículo 4 ao versículo 7. Versículo 4 ao versículo 7. Então Jesus conta esta parábola. Vamos ler. Quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, todo alegre, a coloca nos ombros e de volta para casa chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Vamos agora, tendo por pano de fundo as duas categorias de pessoas que estão ouvindo a palavra, porque Jesus está falando para as duas categorias de pessoas. É como se o nosso ditado, Jesus está matando 2 coelhos com uma cajadada só. Então, nessa parábola, ele está dando um ensinamento que vai falar claramente, objetivamente, aos pecadores e publicanos, e vai falar claramente ao coração dos escribas, dos fariseus e dos doutores e mestres da lei. O que Jesus quer nos mostrar? Jesus quer nos mostrar algo que ninguém pode negar e que os doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus sabiam muito bem. É Deus quem busca o pecador. Não é o pecador que busca Deus. É Deus que busca o pecador. E Deus o busca, Deus vai à procura dele até encontrá-lo. Vamos lembrar de Gênesis, quando Adão pecou e Adão ouviu os passos de Deus no paraíso, Adão se escondeu. E Deus procurou Adão. Adão, onde estás? E Deus procurou e procurou e procurou, e Deus não parou de procurar Adão, enquanto Adão não se deixou encontrar por Deus. Deus encontra Adão, porque Adão se deixa encontrar. E Adão fala, estou aqui escondido, porque eu estou com vergonha, porque estou nu. A iniciativa, querido irmão e querida irmã, sempre é de Deus, não é do pecador. E os mestres da lei e os fariseus sabiam muito bem disso. Primeiro, pastorear ovelhas era algo muito comum para eles. Estava no cotidiano da vida deles. Qual família que não tinha uma ovelha? Só se ela fosse muito, mas muito pobre mesmo. Então, a ovelha, cuidar de ovelha, era o DNA daquelas pessoas. Porque eles tinham ali, criavam para ter a carne, para ter o leite, para ter a lã. Então, era algo muito comum, era corriqueiro, era familiar. E Jesus começa esta história a partir de algo que é comum para eles, tanto para os publicanos e para os pecadores, quanto para os mestres da lei e para os fariseus. Olha para você ver.
Para os pecadores e publicanos, ela vai tornar um sentido. Para os mestres da lei e para os fariseus, ela tem um outro sentido, porque o ponto de vista é diferente. E quando Jesus fala, logo eles entendem que quem é o pastor? É Deus. Olha para você ver a realização dessa promessa que os doutores da lei e os mestres, e os fariseus sabiam muito bem. Pega aí na sua Bíblia, Ezequiel 34. Ezequiel 34. Olha para vocês verem. Eles que são os doutores da lei, os conhecedores da lei, os conhecedores da palavra de Deus, imediatamente eles têm essa clareza. É uma promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Ezequiel 34, 15 e 16. Ezequiel 34, 15 e 16. Assim diz o Senhor: eu mesmo conduzirei minhas ovelhas para o pasto e as farei repousar, oráculo do Senhor Javé. Procurarei aquela que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar, curarei a que se machucar, fortalecerei a que estiver fraca. Quanto à ovelha gorda e forte, eu aguardarei, apacentarei conforme o direito. No capítulo 10 de João, Jesus fala isso. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. E ele vai fazer isso. O que Jesus vai fazer? Procurar a que perdeu, vai curar a que machucou, vai fortalecer a que está fraca, vai velar sobre aquela que está gorda e forte. Jesus é essa concretização da promessa do Pai. Deus prometeu que Ele mesmo iria cuidar das suas ovelhas através do profeta Ezequiel. O amor de Deus se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a misericórdia de Deus, é aquele que cuida. E aí Jesus começa já essa parábola perguntando: quem de vocês? Quem de vocês? Jesus faz com que aquelas pessoas ali entendam que elas fazem isso. É comum, é corriqueiro, não é uma coisa assim assombrosa, que coisa. Não, era comum. Era comum. Contar as ovelhas e se perceber que estava faltando uma e ir atrás. Jesus está falando, como que eu posso dizer para vocês assim? Jesus parte do arroz com feijão de cada dia. O arroz com feijão não faz parte da nossa alimentação diária. Jesus parte do arroz com feijão de cada dia para dar um ensinamento. E ele quer dizer para nós que é Deus que busca a ovelha. É Deus que busca. É Deus que vai atrás. Não é a ovelha que busca o pastor. A ovelha, nessa primeira parábola, Jesus fala de uma ovelha porque quem conhece um pouquinho, que já estudou, a ovelha é um animal muito frágil. A ovelha não enxerga um palmo na sua frente. Por isso que o pastor precisa levar a ovelha para comer, porque se soltar ela, ela vai comer qualquer coisa e vai se envenenar e vai morrer. Se o pastor não levar ela para beber água, as águas refrescantes, as águas limpas, as águas puras, a ovelha vai beber qualquer água e vai morrer. A ovelha é um animal que não tem muito discernimento. Não é à toa que nós, seres humanos, somos comparados com a ovelha. Não é à toa. Não é à toa. Nós também somos assim. Nós não temos uma visão muito boa, não conseguimos, infelizmente, muitos de nós não conseguimos enxergar um palmo além do nosso nariz. Quantos de nós nunca nos assustamos falando assim: puxa, o trem estava debaixo do meu nariz e eu não vi? Não é à toa que nós somos comparados com as ovelhas.
E Jesus está dizendo: Deus busca a ovelha perdida. Agora, qual que foi o motivo da ovelha se perder? A parábola não fala. Só diz que ela estava perdida. E ela pode se perder por vários motivos. O que está em questão aqui não foi o motivo que a ovelha se perdeu. E também aqui, o motivo da parábola de Jesus não está na ovelha que se perdeu. Isso que nós precisamos entender. O centro, o foco não está na ovelha perdida, e o foco não está no motivo que fez a ovelha se perder. O grande foco, a grande mensagem está no pastor que procura. E ele procura até encontrar. O texto deixa claro isso. Ele deixa as 99 e vai procurar até encontrar. E, ou seja, enquanto o pastor não encontra a ovelha perdida, ele não descansa. O profeta Ezequiel nos mostra quem é esse pastor. Esse pastor não é humano. Esse pastor não é os líderes religiosos. Jesus aqui não está falando de padres, de bispos, de pastores que estão à frente do povo. Não! Essa parábola não se aplica a essa categoria de pessoas. Essa parábola tem por finalidade revelar para os ouvintes que é Deus, o pastor por excelência. O pastor do seu povo, porque ele prometeu que ele iria buscar o seu povo, ele iria pastorear o seu povo. É Deus que vai buscar, e Deus não cansa de buscar. Olha que coisa mais bonita. É Jesus ensinando: o amor está buscando aquele que se perdeu. O amor está buscando aquele que se perdeu. E está buscando não para condená-lo, mas para salvá-lo. Para salvá-lo. E quando ele o encontra, o que ele faz? Coloca no cangote, para ser bem mineiro, né? Coloca sobre os ombros. Olha para você ver, o pastor não deixa a ovelha fazer o caminho sozinha. O pastor coloca a ovelha no seu cangote. E depois que o pastor passou tempo procurando, o pastor ainda põe a ovelha nos ombros e traz a ovelha nos ombros. Que atitude divina! Vou fazer um parênteses aqui. Se fosse eu, ou um de vocês, a gente ia buscar, ainda trazia a ovelha batendo nela. Não é assim que a gente faz quando você vai buscar um filho na rua, um filho que fez uma coisa errada, um filho que está na cadeia. Você não pega ele e ainda sai puxando a orelha e vai batendo, e vai falando: eu já te falei, olha o que você fez, e vai dando lição de moral da onde você buscou até dentro de casa. Olha aqui o contraponto, gente, isso é uma novidade. O pastor não vai lá e não dá lição de moral, e não sai puxando a ovelha, e não sai dando cacetada na ovelha. O pastor põe a ovelha no ombro. É um peso. É um peso. O pastor suporta o peso da ovelha perdida. E por que ele suporta o peso da ovelha perdida? Somente quem ama é capaz de suportar o erro do outro. Quem ama suporta o erro do outro. Quem não ama não suporta. Chuta o pau da barraca. Quem não ama chuta o pau da barraca. Tô cansado, cansei. Agora quem ama nunca cansa. Muito pelo contrário. Quem ama, encontra no próprio amor a renovação das forças para ir atrás e para buscar.
Essa é a grande mensagem. E é isso que os pecadores e os publicanos se encantavam. Gente, é uma mensagem linda. Olha, você não vale nada, você está errado, você está perdido, mas Deus está indo atrás de você para te buscar. Deus está indo atrás de você para te colocar nos ombros e para trazer você para o redil dele, porque de uma forma ou de outra aconteceu alguma coisa que você se perdeu. E Deus não quer você perdido, Deus não quer você distante, Deus quer você no meio dele, do seu povo, no seu redil. Deus quer que você deixe com que ele cuide de você. Gente, olha que mensagem maravilhosa, olha que mensagem linda. Por isso que eu falei com vocês, para a gente entender essa parábola, nós precisamos entender para quem que Jesus está falando, porque senão a gente vai ficar na superficialidade. Na superficialidade. É o pastor que vai buscar a ovelha. É Deus quem toma a atitude. A iniciativa é de Deus. A mesma iniciativa que Deus teve lá no paraíso, quando Adão se escondeu, é Deus que começa a procurar por Adão. A procurar é próprio de quem ama. Porque a procura manifesta interesse. Manifesta a importância. E Jesus está querendo fazer com que os pecadores e os publicanos pudessem entender. O poder religioso, essas pessoas que são tão perfeitas, elas não estão preocupadas com vocês. Pelo contrário, elas até querem distância de vocês. Eu estou dizendo para vocês, Deus busca você. E Deus não vai parar de te buscar enquanto não te encontrar. E essa noite eu digo para você que está me ouvindo, Deus está te buscando. Deus está buscando você na sua podridão, Deus está buscando você nas suas dores, Deus está buscando você nas suas angústias, Deus está te procurando, e Deus não vai parar de te procurar enquanto Ele não te encontrar. Portanto, eu peço para você, querido irmão, querida irmã, deixa Deus te encontrar. Deixa Deus te encontrar na sua dor, deixa Deus te encontrar na sua miséria, deixa Deus te encontrar no seu pecado. Você não precisa ser melhor para deixar Deus encontrar com você. Você vai ser melhor quando você deixar Deus te encontrar no lugar que você está, no lugar da sua dor, no lugar da sua angústia, no lugar do seu pecado, no lugar da sua tristeza, no lugar do seu abandono, não importa, é ali que Deus quer te encontrar, e Ele está te buscando, Ele está te buscando, e este encontro, agora preste atenção que eu vou falar uma coisa muito séria, mas também muito linda. O encontro só vai se dar, o encontro de Deus que busca você, só vai se dar quando você, de fato, assumir o seu lugar de podridão, o seu lugar de necessitado, o seu lugar de dor, o seu lugar de sujeira, o seu lugar de miséria. Quando você não quiser mostrar para Deus uma coisa que você não é, mas você assumir plenamente a sua história, abraçar plenamente a sua vida, sem querer ser o que você não é justamente aí que Ele vai te encontrar. E quando Ele te encontrar, Ele não vai te encontrar para te condenar. Ele não vai te encontrar para te puxar as orelhas, para te xingar, para brigar. Não, Ele vai te encontrar para te curar, para te sarar, para te alimentar. Por isso Ele te põe nos ombros. Ele te põe nos ombros para levar você para o redil dEle. E o redil dEle, amado irmão, amada irmã, não é nada mais, nada menos do que a sua igreja. A sua igreja. Ele quer trazer você de volta para a sua igreja, porque é na sua igreja que Ele vai velar sobre você, através dos sacramentos, através da doutrina, através dos sacerdotes, através da comunidade. É ali que Deus vela por você. Essa é a grande mensagem. Essa é a grande mensagem da noite
de hoje. A parábola da ovelha perdida nos ensina duas grandes lições. Primeira lição que ele nos ensina é que todo ser humano é importante para Deus. Toda pessoa faz falta. Por isso Deus vai atrás. Segundo ensinamento. Primeiro, todo ser humano faz falta. Segundo, é Deus que busca o ser humano. Não é o ser humano que busca Deus. Esta é a maior e mais bela mensagem. Eu e você, fazemos falta. Deus sente falta da gente. E é justamente porque Ele sente falta, porque Ele ama, Ele vem atrás. Ele vem atrás de cada um de nós. E Ele só nos encontra. Adão precisou dizer: estou aqui escondido, porque estava com vergonha. E quando Adão deixou Deus encontrá-lo na vergonha dele, é que ele foi encontrado. E eu digo para você, deixa Deus te encontrar na sua vergonha, naquilo que é vergonhoso para você, no seu pecado, no seu erro, na sua noite escura, nas suas dificuldades, na sua podridão. Somente assim é que você será encontrado por Deus. E quando você for encontrado por Deus, Ele não vai te condenar. Ele vai te salvar. Ele vai te pôr no ombro e vai te carregar de volta para a sua igreja, para o seu redil. Essa é a grande mensagem, onde Jesus nos apresenta a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Porém, nós vamos encontrar também uma outra realidade. Que realidade é essa? Os doutores da lei, os escribas, os mestres e os fariseus. Ali Jesus está ensinando para eles que Deus não odeia os pecadores. Deus não odeia os publicanos. Deus não é indiferente para com eles. Deus não rejeita, não odeia aqueles que estão numa vida errada. Muito pelo contrário, Deus vai atrás deles para acolhê-los sem nenhum preconceito. Sem nenhum preconceito. E isso os fariseus não conseguem entender. Essa grande mensagem eles não conseguem entender, porque na cabeça deles, Deus só vai atrás, e Deus só abençoa, só guarda aqueles que fazem a vontade dele, e que são puros, que são perfeitos. Aqui Jesus está dando um nó na cabeça deles, porque quando Jesus diz para eles que Deus se alegra, olha lá o versículo 7, olha o versículo 7, o versículo 6 aliás, Deus, a passagem está escrita assim: alegrem-se comigo porque encontrei minha ovelha perdida. E aí Jesus ensina no 7, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de perdão. Quem são esses 99 justos? Justamente aquelas pessoas que se acham perfeitas. Aquelas pessoas que estão na igreja que falam assim: eu não peco, eu não tenho esse pecado, a minha vida não é dissoluta, a minha vida não é assim. E quando Jesus fala que no céu há mais alegria por um pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de perdão, Jesus está dizendo para os fariseus: você pode não estar pecando com o pecado do irmão, mas você também tem outros pecados. Você também tem outros erros. E você também, que se acha tão justo e perfeito, Deus está querendo te encontrar. Infelizmente, você não deixa Deus te encontrar porque você se acha perfeito, melhor do que os seus irmãos.
porque você não peca com o pecado dos seus irmãos. Por isso os fariseus e os mestres da lei tinham tanto ódio de Jesus, porque como eles eram conhecedores da Escritura, eles entendiam muito bem o recado que Jesus estava mandando. Portanto, meu irmão e minha irmã, nessa noite eu queria dizer para você: Deus está te buscando. Seja você ovelha perdida, seja você um justo. Deus está te buscando. Porque até o justo peca. Até o justo precisa deixar Deus encontrá-lo na sua podridão. Uma podridão que talvez não seja a do perdido, do pecador, mas também os justos têm erros e precisam ser encontrados pelo pastor. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Convido você a contemplar o nosso ícone e neste momento, contemplando o ícone de Jesus misericordioso e diante disso tudo que foi dito, convido você para a sua oração pessoal. muito mais do que mereço. É o tanto que eu preciso da tua misericórdia, do teu auxílio. Já nem sei mais o que dizer, já nem sei mais como agir, meu Senhor, o que vou fazer? Por favor, ajuda-me, Jesus misericordioso, eu confio em vós, confio em vós, Jesus misericordioso, eu confio em vós, confio em vós, Jesus. Ilumina o meu olhar e conforta meu coração. Eu não quero me desviar. Vem segura a minha mão, Jesus misericordioso. Convido você, amado irmão, amada irmã, a rezarmos juntos a oração a Jesus misericordioso de Santa Faustina. Rezemos juntos. Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu esteja atento às necessidades dos meus irmãos e não me permitais permanecer indiferente diante de suas dores e lágrimas. Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa
de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos, que eu tenha para cada um deles uma palavra de conforto e de perdão. Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boas obras. Nem se cansem jamais de fazer o bem aos outros, enquanto aceite para mim as tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés, para que levem sem descanso ajuda aos meus irmãos, vencendo a fadiga e o cansaço. O meu repouso esteja no serviço ao próximo. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Ninguém receba uma recusa do meu coração. Que eu conviva sinceramente mesmo com aqueles que abusam de minha bondade. Quanto a mim, me encerro no coração misericordioso de Jesus, silenciando aos outros o quanto tenho que sofrer. Vós mesmo mandais que eu me exercite em 3 graus de misericórdia. Primeiro, ato de misericórdia, de qualquer gênero que seja. Segundo, palavra de misericórdia. Se não puder com a ação, então com a palavra. Terceiro, oração. Se não puder demonstrar a misericórdia com a ação, nem com a palavra, sempre a posso com a oração. A minha oração pode atingir até onde não posso estar fisicamente. Ó meu Jesus, transformai-me em vós, porque vós tudo podeis. Amém, amém, amém. Amado irmão, amada irmã, sou grato pela sua companhia. Sou grato pela oportunidade que você me dá de partilhar com você um pouco da minha experiência. Volto a dizer, não sou professor, não sou profundo conhecedor da Sagrada Escritura, estou muito aquém. O que eu me propus a fazer aqui é uma partilha muito livre do meu coração, da minha experiência de caminhada com Deus, um pouquinho daquilo que eu estudei e que eu conheço. Portanto, sou grato a você por essa oportunidade que você está me dando de poder entrar na sua casa, de poder estar com você e partilhar com você esse carinho, esse ser de Deus. Queria te pedir um favor. Alguns de vocês já receberam as minhas mensagens pelo WhatsApp. Hoje eu mandei uma mensagem no privado de vocês sobre o nosso tema. E eu gostaria, como eu já disse, tem muitas pessoas aqui que estão que eu tenho o celular dessas pessoas, recebem mensagem, mas não estão no grupo, neste grupo que eu criei hoje, das pessoas que estão fazendo essa Semana da Misericórdia. Porque é para essas pessoas da Semana da Misericórdia que eu vou enviar uma mensagem com presente. Lembra que eu falei com vocês na segunda-feira que eu ia dar um presente? Então eu preciso combinar com vocês que estão fazendo esse caminho da misericórdia para você receber o seu presente. Então eu preciso que você que está aqui, essas 171 pessoas agora que estão online, se você não me mandou pelo Messenger,
o seu nome completo com o seu telefone. Por que eu peço o nome completo? Porque Conceição Silva tem 2, 3, 4, por isso que eu peço o nome completo. É muito necessário o nome completo, porque ainda mais quando os nomes são curtos, acontece da gente ter mais de um. Por isso que eu peço o nome completo. Mesmo que você já receba minha mensagem pelo WhatsApp, se você não manda para mim aqui no Messenger, olha, quero receber a sua mensagem, e você põe lá o seu DDD e o seu telefone completo, eu não posso enviar para você. Então, por favor, você que ainda não fez, faça isso para que eu possa enviar as mensagens para você. Ainda mais amanhã, que para o Domingo da Misericórdia eu tenho uma surpresa para você. Então, você recebeu hoje, aqueles que já receberam aquela mensagem, não esqueça de meditar o capítulo 15, né, que só foi uma mensagem. Você precisa mandar para mim o seu número de telefone pelo Messenger, para que eu possa registrar. Vou te mandar uma mensagem pedindo você que registre um número de telefone, porque se você também não registrar este número de telefone, você não consegue receber a minha mensagem. Não adianta, igual eu estou vendo aqui, manda para o Marcelo, você tem que mandar a mensagem. Eu não consigo ficar lendo, olha aqui para vocês verem, tem 840 mensagens. Eu não fico só por conta de ler essas mensagens. Por isso que eu peço, qual que é o canal? Não é pelo WhatsApp que você já tem, ou o meu, é por aqui, é pelo Facebook, é pelo Messenger. Você vai ali, coloca, eu vou te dar uma mensagem de retorno para que no domingo todos nós possamos receber este presente, ok? Todos nós vamos receber este presente no Domingo da Misericórdia. Então, conto com a sua colaboração, tá? Quero abençoar a sua vida. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte para você a sua face e te conceda a sua graça. O Senhor volva para você o seu olhar e te dê a paz. E que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Beijo no seu coração do Padre Marlindo do São Geraldo. Amanhã, às 19h30, sábado, nos embalos de sábado à noite, nós vamos nos encontrar às 19h30 para continuarmos meditando as 3 parábolas da misericórdia, ok? Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, fica com Deus. Tchau, um grande abraço, tchau.